Olá, estudantes do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar lá dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos antes, depois das aulas e sempre que possível, e arrume um lugar aí bem confortável para que você possa assistir às aulas, colocar seus materiais e fazer todas as atividades, que nós temos muitas coisas para aprender hoje, certo? E quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para você registrar a aula, lápis, borracha, lápis de cor, canetinha, papel colorido. Mas espera aí, não precisa ser papel inteiro. Hoje até eu trouxe retalhos de papel que sobram de outras atividades, certo? Também vamos precisar de tesoura, cola e rolinho de papel higiênico, aquele rolinho que tem dentro do papel higiênico. Pode ser de outro produto similar, por exemplo, de novelo de lã, de papel toalha, o que você tiver aí. Eu vou deixar um tempo aí para você pegar todos esses materiais. E daí, já pegou seus materiais? Vamos fazer a revisão da aula passada, que nós fizemos uma revisão das aulas anteriores. E a Vivi veio recordar o que quer dizer história. O termo história é originado do vocábulo grego story, que tem como conceito a ideia de investigação, ou seja, o entendimento vindo por meio da pesquisa. Então nós vimos que a palavra história veio de uma palavra grega, história, que quer dizer uma investigação. Mas não é uma investigação só procurando pistas, mas através da pesquisa. E o que faz um historiador? O historiador é um investigador. E ele trabalha com o que mesmo? Com a pesquisa, utilizando as fontes históricas. E onde que o historiador pode trabalhar? Vimos que o historiador pode trabalhar em escola, universidades, museu, acervos, bibliotecas, meios de comunicações e editoras, entre outros lugares. E a Vivi veio recordar um tema bem importante que nós estudamos. Para organizar a nossa rotina, é importante
medir o tempo. Antigamente, as pessoas faziam isso observando a passagem dos dias e das noites. Atualmente, além disso, existem diferentes instrumentos usados para acompanhar a passagem do tempo. E olhe lá, passagem do dia e da noite nós estudamos lá da pré-histórica, mas hoje em dia nós podemos observar também o tempo com isso. Mas além disso, nós temos outros instrumentos, como relógio e calendário, certo? E a Vivi veio nos falar do tempo histórico. Vamos recordar? O tempo histórico são as referências históricas utilizadas para organizar os acontecimentos mais importantes e as grandes mudanças das sociedades e civilizações. É uma forma de contar o tempo a partir das ações dos seres humanos na Terra, pelas experiências que um povo, nação ou toda a humanidade passaram. Então, o tempo histórico também utiliza o tempo cronológico, mas tem fatos de longas e de curta duração que acabam marcando a história de um povo, de uma nação, de um país. Por isso, faz parte do tempo histórico, certo? E nós recordamos sobre patrimônio histórico, cultural e natural. Vamos ler? Patrimônio histórico são os lugares, os prédios, residências, praças, bairros da cidade. São os marcos do passado que podemos observar ainda hoje no presente. E ali tem um patrimônio histórico de Curitiba, que é o Museu Paranaense. Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país, para uma cidade. As festas, danças, músicas, manifestações populares, artes, culinária, entre outros. E lembre que a professora sempre falou, todo patrimônio histórico também é um patrimônio cultural. E ali tem um patrimônio cultural de Morretes, do litoral do nosso Paraná, que é o prato de barreado. Patrimônio natural é aquele que tem paisagens como montanhas, serras, cachoeiras, rios, fozes, florestas, matas, animais silvestres e afins. Também podem ser lugares adaptados para o lazer. E ali nós temos uma foto do Parque Iguaçu. E espaço público e privado? Espaço público é de responsabilidade do governo. Quem cuida desse espaço, além do governo, é a população. Por exemplo, uma praça, um parque, uma rua, uma escola pública. Até falamos das escolas municipais e estaduais. Espaço privado é de responsabilidade de alguém, como pessoas ou empresas. Quem cuida desse espaço é o dono ou a pessoa que aluga o lugar, como casas, lojas e shopping center. Agora a Vivi vem nos falar qual vai ser o número e o tema de nossa aula. Nós estamos na aula 7 e o tema é ocupação e povoamento de Curitiba, povos originários. Então pegue lá o seu caderno, a sua folha, coloque a data que você está assistindo a aula 7, História, a ocupação e o povoamento de Curitiba, povos originários. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E daí, vamos continuar? E a Vivi veio nos trazer um recadinho, recordando sobre as fontes históricas escritas. Estudamos sobre fontes históricas escritas, que são documentos textuais que podem ser impressos ou manuscritos. Exemplos: carta, testamento, livros, jornais, etc. E olhe lá o que ela veio nos perguntar. Você sabe qual foi a primeira fonte histórica escrita do Brasil? Sabia que no Brasil teve uma primeira fonte histórica escrita? Teve sim. Você sabe qual é? Se não sabe, eu vou te contar. Foi a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, comunicando a chegada deles na ilha de Veracruz. Professora? Carta? Ilha de Veracruz? A carta foi escrita por Pero Vaz de Caminhas, em Porto Seguro, entre 26 de abril a 2 de maio de 1500, quando chegaram na ilha de Veracruz, que posteriormente recebeu o nome de Brasil. Essa carta comunicava ao rei sobre as impressões sobre o território que viria a ser chamado de Brasil. Vamos ler um trecho dessa carta e eu quero que você preste bastante atenção, que depois vai ter perguntas. Trecho, carta de Pero Vaz de Caminha. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, andam nus, sem cobertura alguma, não fazem o menor caso de encobrir-se. Trazem os beiços de baixo furado e metidos neles ossos brancos e verdadeiros, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Os cabelos seus são corredios e andam de tosquia alta, rapados até por cima das orelhas. Andavam pintados de tintura vermelha pelos peitos, quadril, coxas e pernas, mas os vazios, como a barriga e estômago, eram da sua própria cor. A tintura era assim, vermelha, que não saía na água, ficava até mais vermelha. E daí, você entendeu? Uma linguagem bem diferente do que nós temos agora, pensando que essa carta foi traduzida, que ele escreveu com o português de Portugal, não aqui o português do Brasil, certo? Mas nós vamos entender mais um pouquinho dessa carta. E olha a pergunta que a Vivi veio fazer sobre essa carta. Você conseguiu descobrir sobre quem, o qual povo Pero Vaz de Caminha falava na carta? E daí, você conseguiu descobrir sobre quem que eles falam? Ele fala sobre os povos originários, os indígenas, que viviam aqui no Brasil antes dos portugueses chegarem. Então, povos originários viviam aqui no Brasil antes deles chegarem, certo? Tem muita gente que diz, os portugueses foram os primeiros habitantes do Brasil. Tem até um texto explicando isso. Indígenas do Brasil. Ao contrário do que sempre pensamos e do que os livros contavam, os portugueses não foram os primeiros povoadores do Brasil, pois havia habitantes nativos aqui antes da chegada dos europeus. Esses habitantes nativos e suas comunidades foram chamados pelos europeus de indígenas, fazendo referência às Índias, local ao qual os portugueses acreditavam ter chegado. Que interessante, né? Os portugueses não foram os primeiros habitantes do Brasil. Aqui já moravam os indígenas, que são o povo originário ou povo nativo. Ou seja, eles viviam nessa área, nesse lugar, antes da sua colonização por outro povo. Sobre colonização pelos imigrantes, nós vamos estudar em outra aula, em outro momento. Não é agora, não. Vamos hoje falar só dos povos originários, certo?
Olhe lá o que a Vivi veio nos falar. Você percebeu como Pero Vaz de Caminha descreveu o povo indígena na carta? Na carta ele dizia que era um povo pardo, com pele avermelhada, que andavam nus, que seus cabelos eram corredios, ou seja, eram lisos, e que tinha o cabelo cortado até perto da orelha, como aparece ali na imagem, certo? E ele cita também que tinha o beiço furado, com um osso enfiado, como aparece aí nessa outra imagem. Aprendemos que o povo originário do Brasil é os indígenas. Temos que entender uma coisa, não era um povo só que morava aqui, mas centenas de povos que se reuniam e se reúnem em comunidades diferentes. Vamos fazer uma atividade. Escreva ou desenhe o que você sabe ou ouviu falar sobre o povo indígena. Então, algumas coisas você já ouviu no comecinho da aula, mas aposto que você tem conhecimento, que já ouviu falar sobre isso. Então você vai desenhar ou vai escrever o que você imagina que é o povo indígena, como que eles vivem, como que eles se vestem, como que eles se portam, o que eles comem. Você vai desenhar ou escrever aí. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
aí, o que você desenhou ou escreveu? Eu conversei com algumas crianças e perguntei o que é ser indígena. E olha o que elas me responderam. Será que algumas dessas respostas também apareceu aí na sua atividade, na sua escrita, no seu desenho? Vamos prestar atenção? Alguns não usam roupas, outros sim. Tomam banho no rio, pintam o corpo, vivem na floresta, vivem em ocas, se alimentam de caça, pesca e coleta de alimentos silvestres. Vivem na cidade, usam carros e celular. E agora, algumas ideias bateram, apareceu aí, e aí também? Nós vamos aprender um pouco mais sobre esse povo e ver o que as crianças e o que vocês desenharam, escreveram, se está correto ou não, certo? E olha o que a Vivi veio nos falar. Agora, observe pinturas que retratam o que aconteceu na época em que a comitiva comandada pelo português Pedro Álvares Cabral aportou por aqui. Na época que a comitiva de Pedro Álvares Cabral chegou aqui, não havia máquina fotográfica. Os registros aconteceram através da pintura, de desenhos e da imaginação dos artistas. No dia 22 de abril de 1500, aportou aqui então a comitiva de Pedro Álvares Cabral. Nós vamos ver pinturas que retratam o que aconteceu naquela época. E eu quero que vocês observem principalmente os indígenas. Essa primeira pintura se chama Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500. Quem fez essa pintura foi Oscar Pereira da Silva e ela pertence ao acervo do Museu Paulista. E nós podemos observar que, como Pero Vaz de Caminha descreveu, os indígenas andavam nus e já viviam aqui quando chegaram com suas embarcações. E tem muita gente que acha que é uma embarcação só, mas se a gente for ver nessa pintura aí, tem mais embarcações, certo? E percebo também que os indígenas pareciam assustados, mas ao mesmo tempo curiosos com aquilo tudo que estavam acontecendo. Vamos ver mais uma obra? Essa obra se chama Nau Capitania de Cabral. Quem pintou foi Oscar Pereira da Silva e está no acervo do Museu Paulista. Aqui aparecem os indígenas dentro de uma das embarcações de Cabral. Observe a maneira deles se vestir e também dos outros. Bem diferente, né? Se a gente for comparar, certo? E o que chama a atenção é que os indígenas, como descreveu, né, Pero Vaz de Caminha, andavam nus. Eles não ficavam com vergonha querendo encobrir seus corpos. E parece que não eram só os indígenas que estavam curiosos com o que estava acontecendo. Olha os portugueses envoltos, eles também estavam curiosos com aquele povo, certo? Vamos ver mais uma obra. Essa obra se chama Primeira Missa no Brasil. Quem pintou foi o Victor Meireles e ele está exposto no Museu Nacional de Belas Artes. Essa obra foi pintada a partir de um trecho de uma anotação de Pero Vaz de Caminha. A missa foi celebrada por Frei Henrique. O altar ficou no alto, em destaque. A cerimônia foi assistida tanto pelos portugueses como também pelos nativos, pelos povos originários. E a gente pode ver que estão surpreendidos com aquela novidade. Estão achando curioso aquele momento. O que me chama a atenção é que até mesmo em cima das árvores os indígenas subiram para poder ver melhor. Perceberam isso? E a Vivi veio nos trazer mais um recadinho. Agora vamos observar fotos recentes dos povos indígenas brasileiros. As pinturas que nós vimos, elas são antigas, retratam um momento mais antigo ainda, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Agora nós vamos ver fotos recentes dos povos indígenas brasileiros. Apesar de centenas de anos do primeiro contato dos indígenas com o homem branco,
Enfrentando a invasão de suas terras, a maioria dos povos indígenas lutam e têm lutado para manter sua língua e seus costumes. Muitos ainda vivem na floresta, têm o costume de pintar a pele, usar adornos como penas de animais. Em alguns povos, os costumes dos homens brancos foram incorporados, como por exemplo, a vestimenta. Essa foto foi um encontro indígena, certo? Vamos ver mais uma. Também há aqueles que não vivem na floresta, mas nas cidades. Na foto aparecem indígenas em um protesto em Brasília, capital do país. E eles estão de roupas, mas com a pele pintada e com adornos indígenas, como o cocar e o colar. Porém, mesmo morando longe, da floresta, na cidade, eles não esquecem suas origens e costumes. E mais uma. Essas fotos foram tiradas no Centro de Educação Escolar Indígena Wakenai Anumaré, na Amazônia. Eu nem sei se lê assim, porque a língua indígena é bem diferente da nossa, né? Na Escola Indígena Baniua, no Rio Içana, no Amazônia. Então, é a educação indígena voltado para o povo indígena, respeitando sua cultura, mas também permitindo a sua integração com a sociedade. Tanto que na última foto eles aparecem em frente a um computador. E observe também as roupas, as vestimentas deles, os móveis, a construção da escola. O que será que eles estão estudando? Observaram? Nós vamos fazer uma atividade sobre isso. Agora você irá se tornar um pesquisador histórico, observando o passado através das pinturas e o presente através das fotografias. Você irá completar esse quadro. Ideias que se relacionam ao presente, ou seja, coisa que vocês só viram nas fotos no presente. Ideias que se relacionam ao passado, coisas que só apareceram nas pinturas. E por último, ideias que se relacionam ao presente e ao passado, que aparecem nos dois. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
E daí, já completou o seu quadro? Olhem lá o que eu coloquei. É claro que você pode ter observado outras coisas. Ideias que se relacionam ao presente. Os indígenas não vivem somente nas florestas. Ocupam vários espaços da sociedade. Eles usam vestimentas de acordo com o lugar onde vivem. Poucas comunidades indígenas possuem acesso à eletricidade e internet. As ideias que se relacionam ao passado. Eles não usavam roupas, mas adornos e pinturas corporais. Muitas comunidades indígenas viviam nas florestas. E as ideias que se relacionam tanto ao presente como ao passado. Ainda utilizam as pinturas corporais e adereços, e eles respeitam a natureza. E olhe lá o que a Vivi veio nos falar. Agora vamos confeccionar um personagem que represente os indígenas. E você vai precisar daqueles materiais que eu falei bem no comecinho da aula. Sulfite branco ou colorido, pode ser retalho, tesoura, cola, canetinha, lápis de cor ou giz de cera, rolinho de papel higiênico ou similar. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material e deixar bem pertinho de você. Então vamos lá? Vamos pegar o nosso rolinho de papel higiênico. Você pode fazer o desenho. Alguns eu fiz só desenhando, certo? O meu personagem indígena. Usei até outro material. Esse aqui é um rolinho de novelo. Mas se você não quiser fazer só desenhando, nós podemos fazer com papéis. Aqui eu peguei a metade de um sulfite e eu vou enrolar esse rolinho aqui, ó. E vou deixar espaço tanto de um lado como de outro. No final, daí eu passo cola, ó. E por que esse espaço? Porque eu vou empurrar para dentro, ó. Para ficar um acabamento mais bonitinho. A mesma coisa do outro lado. Ó, já fica diferente. E eu vou fazer de baixo para cima. Vou fazer primeiro a roupinha. E você pode escolher uma roupa com estampa indígena ou até uma roupa diferente. Eu fiz um aqui com um terno, porque o indígena pode morar em vários lugares e trabalhar em vários serviços. Por que não um político, um advogado, um médico, certo? Ou você pode fazer uma estampa colorida. Fiz aqui uma estampa colorida e vou fazer a mesma coisa. Vou enrolar ali e colar. Tomando cuidado, a parte que você emendou, também você vai começar aqui para não ficar a emenda na frente, certo? O que sobrar, recorta. Opa, deixa eu passar mais cola aqui.
Você vai pegar uma tira também para fazer o cabelo. O que que eu fiz? Eu cortei aqui várias franjinhas, né? Uma tesourada do ladinho da outra. E vou colar para fazer o cabelo. Aí você vai dizer, professora, mas nem aparece o rosto dele. Porque agora a gente vai cortar aqui para fazer o rostinho, certo? Olha lá. Daí vou desenhar o rosto. Posso fazer também as manchinhas, né? Os desenhos indígenas. E posso fazer um cocar. Posso fazer de duas maneiras. Uma é fazendo um cocar inteiro, que vai em toda a volta, ou fazendo só algumas penas e colar aqui em cima, certo? Agora você vai usar sua criatividade e imaginação. Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
daí gostou de fazer seus personagens, você pode até fazer mais do que um. Eu fiz vários aqui, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima semana e nós vamos continuar com esse tema, falando dos indígenas aqui no Paraná, em Curitiba. Se cuidem!